Olá, paz do Senhor Jesus, boa noite. Você que está assistindo essa live agora, provavelmente ela vai estar também no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, mas agora é noite, aqui em Sorocaba, São Paulo. Esse que vos fala é seu irmão em Cristo, Ailton Santana. Quero dizer para você que nós temos o compromisso em falar a palavra de Deus. Deus quer mesmo apenas o nosso corpo? Ou só a nossa alma? Só o nosso espírito? Só tem serventia? Deus se interessa apenas pelo nosso lado espiritual? O físico não tem importância? A aparência para Deus não quer dizer nada? Certo é que no decorrer da história cristã, nós vamos fazendo afirmações porque ouvimos de outras pessoas. Olha, Deus, Ele só quer o nosso coração, ou seja, só se interessa pelo nosso lado espiritual, só pelo nosso interior. Mas isso são repetições que nós usamos de outras pessoas que falaram sem refletir. Deus, Ele quer o nosso corpo, alma e espírito. Na primeira carta de Paulo a Tessalônica, capítulo 5, 23, ele diz que o Deus de paz vos santifique em tudo. Primeiro é Deus que tem o processo da santificação. O que é santificação? Santificar é separar. Santificação, separação. Separação de quê? Separação do pecado, a fim de agradar a Deus. Então Paulo diz que o Deus de paz vos santifica em tudo. Tudo o que? Envolvendo a nossa vida inteira. Todo o vosso espírito, é claro, começa de dentro, para que a nossa postura externa seja o reflexo do nosso interior, que é de onde inicia-se a manifestação do Espírito de Deus em nós. Então, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. É Deus que tem a iniciativa. Em João 17, verso 17, o próprio Jesus fala isso também na oração. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Deus usa o meio de santificar. Somos santificados pelo sangue de Jesus, biblicamente falando. Somos santificados pela palavra de Jesus, somos santificados pelo Espírito Santo, ou seja, separados da prática da escravidão do pecado para satisfazer a vontade de Deus, de servidão do pecado a servo de Deus, de servidão do próprio eu a servo de Deus. O próprio Jesus diz: aquele que quiser me seguir tem que renunciar a si mesmo. Já não vivemos mais para satisfazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então Paulo fala que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ele poderia apenas dizer que o Deus de paz vos santifique, e aí falasse que o vosso espírito seja preservado, conservado para Deus. Mas ele não diz isso. 5:23, vos santifica em tudo, todo o vosso espírito, que é onde procede a nossa comunhão, a nossa adoração, a nossa fé, onde tem um atributo da consciência e discernir o certo e o errado, acreditar em Deus. Todo o vosso espírito e alma, o centro das emoções, ira, alegria, tristeza, paz,
como lidamos com o mundo em torno de nós. Então, santifique o vosso espírito, vossa alma e o vosso corpo. Se Deus quer, se Deus nos santifica, espírito, alma e corpo, e santificação é separação do pecado, significa que a gente peca tanto com o espírito, a gente peca com a alma e a gente peca através do corpo. Paulo também fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 19 a seguir: foste comprado por um bom preço. Comprado, estava no mundo de escravidão, no mercado de escravo. Jesus, ao morrer, nos comprou. E isso é efetuado quando nós nos rendemos a Cristo, aceitando a palavra do Evangelho. Foste comprado por um bom preço. Glorificai a Deus no vosso espírito, o lado espiritual, e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Então, como é que eu posso glorificar a Deus no espírito e no corpo, se eu apenas adoro a Deus com o meu lado espiritual, mas isso não corresponder à minha vida física? No mesmo texto, o apóstolo Paulo fala, de Coríntios capítulo 6, a partir do 19, que nós somos templo do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus, e que nós não somos de nós mesmos, mas somos de Cristo. Por quê? Porque agora fomos comprados, somos propriedade dele. Então, sendo propriedade de Jesus, o seu Espírito habita em nós, e aí diz que o nosso corpo, Paulo também fala aos Coríntios que a igreja, no plural, é a habitação de Deus, é templo de Deus. E quem destruir esse templo que somos nós, Deus destruirá. Está falando do corpo de Cristo, a igreja. Mas ele fala do singular na sua primeira carta, capítulo 6, a partir do 19. Foste comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Isso significa que eu tenho que adorar a Deus com toda a minha vida. Todo o meu ser deve expressar honra ao nome do Senhor. Senão, eu apenas adoraria a Deus, cultuaria a Deus, e o meu corpo eu prestaria ele para qualquer outro ambiente carnal, imoral, ou eu vivesse fazendo com o meu corpo o que eu bem quisesse. Mas é no meu corpo. O Espírito de Deus que habita em vós é santo. O Espírito de Deus habita em nós. Eu sou o templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nosso corpo. Jesus diz que aquele que ama ele, o Pai amará. Aí ele diz: o meu Pai e eu viremos e faremos naquele que obedecer a nossa palavra, e faremos nele morada. É interessante que usa a expressão Deus habitando, Jesus habitando e o Espírito Santo habitando. É bem enfático isso nas Sagradas Escrituras. Deus não quer apenas o seu coração, ele não é açougueiro. Essa doutrina que diz que Deus não se importa com a nossa vida física, é interessante que as pessoas acham que Deus não se importa com o seu lado moral. Ah, mas Deus se importa com o seu físico na hora de comer, da alimentação. Aí Deus se importa com você na hora de preparar uma vestimenta para você. Como é que Deus vai se importar com você em comprar vestimenta se Deus não se importa com o seu corpo, é só com o seu coração? É o que as pessoas dizem. Mas nós temos um problema muito sério de defendermos aquilo que nos é conveniente. Algumas pessoas no Facebook
agora há pouco estava comentando, falando mal de um irmão que desceu a lenha em alguns comportamentos em cima dos púlpitos, comportamentos mesmo imorais. Ele usou algumas expressões muito fortes, eu entendo isso, talvez não precisasse usar a palavra prostituta. Está aí no meu Facebook, você que estiver assistindo a live agora pode conferir. Entretanto, as coisas estão descambando de maneira tal que a gente compreende o desabafo, a gente compreende porque essa pressão, esse ataque, porque está fazendo vergonha. As pessoas, elas chamam todo mundo de santarrão, inclusive tem alguns irmãos chamando o irmão de santarrão, mas aí quando você entra no Facebook das pessoas, no perfil dessas pessoas, você compreende logo porque ela está chamando o irmão de santarrão. São mulheres com pouca roupa, são homens sem camisa em público, são homens de cueca em público, porque se está no Facebook, você é mesmo como se estivesse na rua, porque isso é publicado para as pessoas. Você fala assim, o que está no meu Facebook não é da minha conta, mas a partir do momento que você publica, ou seja, é para todo mundo ver, como é que não é da conta dos demais? Você, na verdade, não quer que as pessoas comentem, mas é da conta de todo mundo sim, até porque você está mostrando para elas, diretamente ou indiretamente, sujeito a elogio e crítica. Porque quando alguém elogia, a gente não fala, não é da sua conta, deixa que é meu. A gente só fala isso quando critica, porque nos é conveniente alguém curtir. Então assim, as pessoas que criticam certas mensagens que combatem contra a moral, a imoralidade, a sensualidade, a vulgaridade dentro da igreja ou na rua, não importa, tanto faz, você percebe que são as pessoas que reclamam, são as pessoas que estão vivendo exatamente praticando isso. Você que está me assistindo agora, pode olhar. Não dá para reconhecer o perfil de muitas pessoas que se dizem cristãs. Veja como é que as pessoas se portam, as músicas que as pessoas escutam, as palavras, as postagens que as pessoas colam de outra pessoa, tipo de comportamento, de piadas que elas ficam compartilhando no seu Facebook, os gracejos até racistas, entendeu? As mulheres de peça íntima, os homens só de cueca no Facebook, e aí tá lá, PR fulano de tal, Miss de missionária fulano de tal. Não adianta falar contra, não adianta achar ruim, meu irmão. Isso não é conveniente ao cristão. O cristão de verdade, ele não precisa ter uma regra dizendo para ele pode ou não pode. Ele tem discernimento e sabe o que é conveniente e o que é inconveniente. Não precisa a Bíblia ficar, nós não estamos na lei de Moisés, que tem uma lista de coisas dizendo pode ou não pode. Nós não estamos na lei de Moisés, mas nós temos discernimento do Espírito Santo, que mesmo sem regras, nós vamos entender o que agrada a Deus e o que não agrada, baseado em princípios. Jesus, quando estava aqui na terra, como Filho de Deus, ele, criador de todas as coisas, ele não precisava pagar imposto, tributo, da onde? Do próprio templo, não precisava. Mas ele disse para Pedro, eles não vão entender, Pedro. Para não escandalizar, vai lá no lago, pega um peixe, tira da boca dele uma moeda, paga o imposto por mim e por você, para não escandalizar. Jesus não estava fazendo nada de errado, mas quem é que ia entender que ele não estava errado? Certo? Então nós precisamos entender que a nossa vida é de sal da terra e luz do mundo. O apóstolo Pedro fala assim, olha, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Se fosse só o lado espiritual que envolvesse a santificação, não precisaria dizer sede santo em toda a vossa maneira de viver. E essa santificação em toda forma de viver, ela não envolve apenas a questão religiosa de adoração. Em toda a vossa maneira de viver, envolve convivência interpessoal, envolve a civilização, envolve família, empresa, escola. Em qualquer lugar, a luz de Cristo é demonstrada através de uma conduta. Você falando ou você em silêncio, a sua vida vai demonstrar que a luz de Deus está em você. Agora, se o meu corpo ele é atrativo de sexualidade, sensualidade,
lascívia, atraindo desejos, não é? Eu estou dando um exemplo, seja homem ou mulher, no mundo de hoje, tanto faz, tanto fez, eu estou dando motivo para as pessoas pecarem por causa da minha conduta desnecessária. Como é que eu estou glorificando a Deus com o meu corpo, se o meu corpo é uma vitrine para alguém pecar? A questão não é se eu estou pecando por si só em fazer certas coisas, mas a Bíblia diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se existisse apenas você neste mundo, você não precisaria de vestir nada, roupa nenhuma, poderia andar pelado, mas você não está sozinho, você e Deus. Deus não precisa da sua roupa. Mas como salvo, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, como diz a Bíblia. Se a minha maneira de ser é escandalosa, pode ser na maneira de vestir, de alimentar, de beber, de dirigir. A Bíblia diz que comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. A sua maneira de vestir está glorificando a Deus? Sua maneira de dirigir glorifica a Deus? Jesus também diz em Mateus 5,16, 17, se não falha a memória, dizendo que os homens glorifiquem a Deus por causa de vossas obras. Não é por causa da sua oração, da sua adoração, por causa do seu lado espiritual, num culto de adoração, ou você sozinha com Deus. Que os homens glorificam a Deus é através da sua maneira de ser com as pessoas. E isso envolve todo o aspecto: vestimenta, alimentação, passeio, palavreados, maneira de expressar o que se pensa verbalmente. Então envolve uma vida em geral. Esse negócio de dizer ninguém tem que me julgar porque Deus sabe do meu coração, não é só Deus que sabe do seu coração, não, as pessoas também percebem, porque diz a Bíblia: pelos frutos que nós fazemos, falamos, escutamos, pelos frutos se conhece a árvore. A origem é pelos frutos. Eu não sei quem você é olhando para você, mas a partir do momento que eu convivo com você, as suas práticas são as suas obras, são os seus frutos, elas vão dizer a origem. Mesmo que em algum momento você venha disfarçar ou fingir, como algumas pessoas fazem, mas de repente você deixa soltar uma pistazinha de quem você é, de quem eu sou. Ninguém consegue enganar ninguém o tempo todo. Uma hora os frutos vão aparecer, certo? Então nós precisamos, como cristão, entender o seguinte: nós não estamos na lei de Moisés para obedecer a Deus tendo uma regra: não mate, não furte, não adultere, não cobiça, não sei o que, não sei o que. Quando se fala amor ao próximo e a Deus, qualquer coisa, não precisa estar catalogado na Bíblia, qualquer coisa que venha trazer prejuízo, pode ser até na maneira de se alimentar, pode ser na maneira de você se divertir, isso é tropeço para a vida das pessoas, isso é escandaloso, mesmo que entre você e Deus não seja algo pecaminoso, mas como que isso vai ser encarado pelas pessoas, que o contexto pelo qual nós estamos inseridos. Você precisa, eu preciso, nós precisamos de coerência pela palavra que pregamos, do que somos para com Deus, e isso vai ser refletido diante das pessoas. Aqueles que amam a Deus, adora, canta, prega ou escuta a mensagem, mas diante das pessoas a conduta não condiz, e a Bíblia diz que isso é ser mentiroso. Então não existe esse negócio de ser cristão. Deus sabe do meu coração, não me julgueis. Até porque esse negócio de meu não julgueis, isso é conversa fiada. Vê o texto lá. Jesus não está proibindo julgar. Ele está proibindo o tipo de julgamento e as condições de quem está julgando. Analise os demais versículos. Não fica apenas no primeiro versículo de Mateus 7. Não julgueis para não ser julgado. Leia os restantes, que ele está dizendo que sim, tem pessoa, depois que você estiver com a vida corrigida, que você tiverá a trave que está no seu olho, você pode sim julgar o outro que está com cisco. Você pode tirar o cisco que está no olho do outro. Mas enquanto tiver um cisco, uma trave no seu olho, mesmo que você vê um cisco no olho de alguém, você tentar ajudar, não vai conseguir, porque o que está no seu olho é muito grande. Então, na vida espiritual,
se estamos perdidos em nossos pecados, alguém está perdido em seus pecados, não tem como tirar um detalhezinho da vida do outro. Mas a partir do momento que você é limpo pela palavra de Deus, como representante de Cristo, você poderá ajudar alguém a se limpar, certo? Então nós precisamos entender isso. Essa expressão que virou moda hoje, de dizer assim, não julgueis, significa para as pessoas me deixe pecar em paz. Me deixa pecar em paz. É isso que o não julgueis quer dizer para as pessoas. Mas Jesus não disse, não foi nesse sentido, certo? Eu não estou dizendo que nós temos que sair condenando as pessoas, não. Mas os pecados nossos têm que ser repudiados. O pecado das pessoas, os nossos pecados, não é para condenar as pessoas, mas os nossos pecados, nossas práticas, é para ser denunciado, certo? A Bíblia diz para denunciar as más obras. É claro que quem está praticando as más obras, das quais estamos condenando, não vai gostar, vai tomar para si. O próprio Jesus, quando contava certas parábolas, os fariseus falou para ele: mestre, o que tu fala nos ofende. Os discípulos teve um momento que ficaram constrangidos com certos sermões de Jesus, mas Jesus não estava combatendo contra ele, até porque o princípio bíblico é não combater contra a carne e contra a sangue. Agora, quando você fala sobre roubo, sobre assalto, sobre esse comportamento de subtrair, quem tem essa prática vai pegar para si. E é isso que acontece. As pessoas pulam de todos os lados para se defender das suas práticas, usando a expressão não julgueis, que significa para eles, me deixe pecar em paz. Ninguém é mais santo do que ninguém, mas isso não tira o mérito de precisarmos combater contra o pecado, inclusive os nossos. Eu não posso falar das pessoas como que eu fosse incapaz de errar também. Isso eu não posso. Eu me colocar acima delas. Mas lembre-se que como mensageiro estamos transmitindo a mensagem de outrem. Olha, alguém pode dizer assim para você que está me assistindo agora: como é que você prega contra o pecado sendo que você é pecador? Você responde para a pessoa: eu sei que sou pecador, só que eu como mensageiro estou transmitindo a mensagem de outro. Lembra dos profetas que pegavam pesado contra a nação? Ou você acha que o profeta também não errava? O sacerdote não errava. O sacerdote ensinava o povo a lei, instruía os escribas, interpretava e instruía o povo. Será que eles não erravam? E porque eles erravam, eles não podiam também falar a palavra? E ele não pode pregar como que estivesse dando lição de moral. Mas o pecado na Bíblia precisa ser radicalmente combatido. Não é para ser combatido às pessoas. Agora eu vou repetir. É claro que quem está no pecado, toda vez que você fala naquele tipo de pecado, mesmo que você fala dando algumas voltinhas, se a pessoa não estiver arrependida, ela vai se sentir, certo? Então, nós somos templo do Espírito Santo. Vamos tomar muito cuidado com essa conversa fiada de ficar dizendo que Deus só quer apenas o coração, porque isso é a doutrina de Satanás. E por isso nós vemos um monte de gente aí dizendo que é servo de Deus, fazendo vergonha para o Evangelho. Vamos santificar pela vontade, palavra, o sangue de Jesus. Que Deus venha fazer essa obra em nós. Santificar o espírito, alma e corpo. Que Deus nos ajude.